Olá pessoal, nesse vídeo vou apresentar a resposta da questão 3 da avaliação diagnóstica que fizemos no primeiro dia de aula, ok? Vamos lá? Essa questão pede que a gente resolva as seguintes expressões numéricas, são 3, tá? Vamos aqui à primeira, que é uma expressão numérica composta somente por números naturais, tá? E a gente deve saber as ordens em que as operações devem ser realizadas. Por exemplo, se tem parênteses, primeiro resolvemos os parênteses. Então, vamos repetir aqui esse 4 mais 6 dividido por 2. Chegamos no parênteses. Vamos resolver essa continha sem dificuldade. 1 mais 2 dá 3. Precisamos saber ainda que aqui, quando não tem sinal entre o número e o parênteses, é porque é o sinal de multiplicação. Não é que eu esqueci, é que não precisa colocar. E a gente precisa saber que quando não tem sinal, é uma multiplicação. Até aí alguma dúvida? Então vamos lá. Na sequência, os mais apressados podem errar fazendo essa soma. E a gente não pode fazer a soma agora. Repete aqui o 4, o mais. Temos uma divisão e uma multiplicação. Qual dessas operações devemos fazer primeiro? A regra diz que é a primeira que aparece da esquerda para a direita, tá? Devemos seguir a regra. Então, 6 dividido por 2 dá 3. E repete aqui o vezes 3. E aí, dúvidas nisso? Pois vamos continuar. E se tiver dúvidas, poste nos comentários. Na sequência, de novo, precisamos não resolver a soma, pois existe uma multiplicação que deve ser resolvida primeiro. Então, a gente repete o 4 mais 3 vezes 3, 9. Certo? E, finalmente, 4 mais 9, 13. Ok? Dúvidas nisso? Se tiver dúvida, poste nos comentários. Se não, já vamos para o item B. Dessa vez, uma expressão numérica envolvendo já números fracionários, né? Chamados de números racionais. E também, por serem racionais, existem os números inteiros, exatamente, os números negativos. Pois bem, para resolver essa expressão numérica, vamos seguir o mesmo raciocínio do item anterior, né? Temos uma subtração e uma multiplicação. Primeiro resolvemos a multiplicação. Para isso, a gente repete o 2/3. E resolvendo essa multiplicação, na multiplicação de frações, a gente multiplica o de baixo com o de baixo, o de cima com o de cima, tá? Então, ficamos aqui com menos 3 vezes 1 dá menos 3. 2 vezes 5 dá 10. Vou deixar uma pergunta aí para reflexão, tá certo? Que consiste no seguinte. Na hora de fazer essa subtração entre essas duas frações, por que é que eu não faço 3 menos 10? Por quê? Não pode fazer, tá? Na subtração ou na soma de frações, a gente não opera os denominadores, diferentemente da multiplicação. E se você souber essa resposta, me explica por que a gente multiplica desse jeito os denominadores, os números de baixo. Se souber, escreve aí nos comentários. Se não souber, nas aulas seguintes eu vou explicar, tá bom? Muito bem, mas vamos resolver essa questão aqui. Então, como eu já dizia, não podemos de imediato fazer essa subtração, porque os denominadores são diferentes. Precisamos deixar os denominadores iguais. Para isso, eu vou multiplicar essa fração em cima e embaixo por 10. E olha o que acontece. 10 vezes 2 dá 20. 10 vezes 3 dá 30. Professor, aconteceu o quê? Calma, olha só. Repete o sinal de menos. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Vou multiplicar em cima e embaixo. Dessa vez, por 3.
E agora sim, você vai poder perceber o que acontece. 3 vezes 3 dá 9, 10 vezes 3 dá 30. Olha o que aconteceu. Os denominadores ficaram iguais. E quando os denominadores são iguais, a regrinha diz que a gente repete o denominador e faz a conta em cima. 20 menos 9 dá 11. Dúvidas? Bom, se você não tiver dúvidas, eu deixei 2 dúvidas para vocês, tá bom? Para você que disse que não tem dúvidas, me explica, por que na multiplicação de frações a gente faz essa multiplicação dos denominadores? Por que na subtração a gente não faz a subtração direta? Tá? Sabe explicar isso? Como eu disse, eu vou explicar em outra aula, tá bom? Mas se você souber, me fala aí nos comentários. Vamos prosseguir para o item C agora? E finalizando esse vídeo, no item C, temos aqui uma fração elevado a um expoente negativo e fracionário. Vamos lá, vamos começar da seguinte forma. Se o expoente é negativo, inverte a base. 1 sobre 32 vai ficar 32 sobre 1. E esse sinal de menos some. Tá bom? Professor, por quê, hein? Vamos lá. Primeiro, deixa eu anotar essa observação aqui. Então, reforçando, expoente negativo inverte a base. Como esse expoente estava negativo, a base, que era 1 sobre 32, invertida, ficou 32 sobre 1. 1 foi para baixo, o 32 foi para cima. E o expoente deixou de ser negativo, continua 6/5, tá? Por que que isso acontece? Também vou explicar em outra aula, tá bom? Mas, a propósito, de novo, se você tem muita afinidade com matemática, já sabe por que que isso acontece? Escreve aí nos comentários. Valeu! Vamos prosseguir. Primeiramente, vamos lembrar que 32 sobre 1 é 32. Esse 1, quando aparece no denominador, a gente não precisa escrever. Certo? A propósito, vou anotar também essa observação. Parece uma observação bobinha, mas às vezes os alunos esquecem, tá? O quê? Qualquer número dividido por 1 é igual a esse mesmo número, certo? E qualquer número a gente pode escrever como esse número dividido por 1. Pois bem, vamos seguir, certo? Vamos lá. Para resolver 32 elevado a 6/5, primeiro eu vou pegar o 32 e escrever assim, ó. 2 elevado a 5. 32 é 2 elevado a 5. Você não sabe? Por quê que 32 é 2 elevado a 5? Ora, por causa disso, olha só. Vamos lá. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Esse 5 indica que a gente repete a base, que é 2, repete essa base 2 5 vezes. E se a gente multiplicar, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, e 16 vezes 2 dá 32. Certo? Então, 32 é 2 elevado a 5. E ao escrever dessa forma, a gente vai usar aqui uma propriedade das potências, que diz que a gente repete a base e multiplica os expoentes. Então, vai ficar 5 multiplicando 6/5. Beleza? Muito bem. Aqui, basta lembrar que esse 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. Olha por quê, né? 5 é a mesma coisa. 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. E, finalmente, 5 vezes 6 e depois dividido por 5, o 5 cancela, ficamos com 2 elevado a 6. E 2 elevado a 6 é 64. Tá certo? É só pegar 32 e multiplicar por 2. 64.
E aí, dúvidas? Se tiver dúvidas, poste aí nos comentários, terei maior satisfação em tirar sua dúvida. Se não tiver dúvida, até a nossa próxima aula. Valeu!